Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade, nós vamos iniciar uma nova reflexão sobre o Deus que se revela na história da salvação. Nós fizemos um primeiro, vamos acompanhar cada dia, que fala do Antigo Testamento, e esse agora fala do Novo Testamento, é o nosso primeiro encontro, a revelação no Novo Testamento, mostrando duas realidades que se compõem e formam uma unidade, duas dimensões onde a realidade divina se manifesta na história, seja criando, seja salvando. Se o Antigo Testamento pode ser caracterizado como promessa, aquilo que há de vir é sempre uma realidade, uma tensão que se coloca num determinado momento, como nós vemos aqui na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2. Quando o autor diz, nos tempos antigos, Antigo Testamento, muitas vezes, de muitos modos, Deus falou aos antepassados por meio dos profetas. Agora se refere ao Novo Testamento. No período final, nos últimos tempos, a revelação, a manifestação de Jesus Cristo revela os últimos tempos. Aquilo que os judeus esperavam para o último tempo já está presente na história em Jesus. Nos últimos tempos, final que nós estamos, falou a nós por meio do seu Filho. Então, agora é a revelação de Deus através de Jesus, o Filho. Esta realização é atribuída à história, ao fato, à mensagem, à pessoa de que fala as Escrituras do Novo Testamento. Nas passagens bíblicas de então, torna-se patente o sentido da realização, em relação à realidade e ao reto entendimento da revelação. A realização da revelação no sentido do hoje, esse hoje que se manifesta na história. Deus rompe a realidade da história e se manifesta na história através do seu Filho Jesus. Então não é um Deus que está na eternidade, mas um Deus que também se faz história, se faz um de nós, em Jesus Cristo. Então essa é a revelação, A categoria decisiva para a antiga aliança é o futuro. A antiga aliança sempre aponta para o futuro, sempre aponta para aquilo que há de vir, no caso aqui Jesus. Aquilo e aquele que estão por vir. É uma referência. O Antigo Testamento aponta para o Novo Testamento, para Jesus. Podemos dizer que para o judaísmo crente, o futuro serve de medida e ponto de referência até nossos dias. Para quem aceita o Novo Testamento, a categoria temporal, tempo é uma realidade da criação. Deus é eterno, não faz parte da criação. Então, para quem aceita o Novo Testamento, a categoria temporal que serve de medida é o hoje, o agora, o presente, a realidade de Jesus Cristo manifestado. É o agora realizado com a vinda de Jesus Cristo. É o presente que já apareceu. Toda a expectativa do Antigo Testamento encontra sua realização no Novo Testamento em Jesus. A linha divisória de tempo, vislumbrada pelo Antigo Testamento, atingiu o seu termo completo, seu clímax. É o que exprime Marcos, evangelista, com as expressivas palavras: cumpriram-se os tempos. Isto é, o tempo transbordou, o verbo plerol aqui é o tempo transbordou, a ação de Deus. Quando Deus age na história, tudo se transborda. Então,
os tempos, tudo aquilo que se esperava, tudo aquilo que estava na realidade expectativa, se completa, se transborda, né? Esse tempo não é o tempo, né? É um tempo da presença divina. O reino de Deus se aproximou. Esse reino de Deus que se aproxima em Jesus Cristo, na sua pessoa. Marcos capítulo 1, versículo 15. Paulo fala de modo análogo, tendo chegado à plenitude dos tempos. A presença de Jesus e a plenitude dos tempos. Aquilo que se esperava antigamente se realiza em Jesus. Deus enviou seu Filho. Aquele que estava junto do Pai foi enviado. O Pai é o princípio do envio do Filho. Esse Filho que se faz homem. Então o Pai envia o seu Filho, né, na história. Ele se manifesta na história. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Sobre outro aspecto, poder-se dizer, o tempo atingiu o seu meio, sua metade. Este meio pode ser uma nova manifestação do começo do fim, do que vem a seguir. O que vem a seguir já é todo inspirado com já a manifestação de Jesus Cristo, a presença de Deus no seu Filho Jesus Cristo e na sua obra redentora e salvadora. O fim, o que vem a seguir, não pode, porém, ser algo que ultrapasse o que houve no começo nem no meio. Segundo a concepção neotestamentária da revelação, há ainda uma meta dos tempos, os tempos finais, no fim dos tempos. Vivamente expresso no Novo Testamento, existe um futuro e, coordenada a ele, uma esperança viva na vinda do reino de Deus, na sua plenitude. Vinda esta que se processará na força e na glória, por ocasião da parousia do fim dos tempos. Assim sendo, na própria ideia de realização, existe ainda uma promessa. Ele realizou, mas agora a história se abre para esse novo, e essa realidade que Jesus Cristo já nos deu no mistério da cruz e ressurreição, nós já estamos participando dessa graça, mas não na sua totalidade. É o já, mas ainda não. Já presente, mas ainda não realizado na sua totalidade. Tem esta, entretanto, outra figuração. Claro que nós estamos falando em sentido de história, não em sentido de pessoas, né? Porque aí tem uma realidade que cada pessoa tem uma realidade diante de Deus, né? Tem esta, entretanto, outra figuração, outro sentido, outro relacionamento, distinto do que caracteriza a promessa do Antigo Testamento. Ele fala do Maranatá. Essa palavra a gente pode dividi-la, pode se compreender de duas formas. Naquele tempo, quando se escreviam as palavras, não se separavam as palavras, era tudo unido, para aproveitar também o espaço do papel, do pergaminho, do papiro, que era muito pequeno. Então, eles precisavam aproveitar o máximo possível, e era material caro. Então, você pode ler esse Maranatá, ou você pode ler também Maranatá ou Maranatá. Um está no presente indicativo, pode dizer, o Senhor vem. Mara, o Senhor vem. O outro no imperativo, vem, Senhor. Entre a certeza e a esperança se constrói a revelação do Novo Testamento. Então, o Maranatá, aqui está no imperativo, esta antiga invocação litúrgica de 1 Coríntios capítulo 16, versículo 22, e Apocalipse capítulo 22, versículo 20, dá um sentido expressivo e permanente a essa expectativa e a este apelo do Novo Testamento. Contudo, tanto o meio como o fim já ocorreram em Jesus Cristo, já é uma realidade, né? Já está presente, mas ainda não a plenitude. O Kuhlman, um teólogo,
exprime-o com uma imagem flagrante, embora talvez não muito bela. A batalha decisiva numa guerra pode ser travada em período de tempo relativamente antecipado. Contudo, a guerra pode durar ainda muito tempo. Embora a contribuição decisiva dessa batalha possa não ser conhecida de todos, todavia ela significa, de antemão, a vitória final. Ainda que a guerra prossiga até o desfecho último, até ao dia da vitória. Porque os cristãos ainda estão na luta da história, né? A realidade já é presente, a salvação já está presente, nós devemos enfrentar essa realidade na história, nós devemos então dar essa perspectiva de luta, de agonia, luta, né? De agonia na história, essa luta, né? Para podermos manter aquilo que nós compreendemos como fé em Cristo e a nossa salvação. Então é uma grande, nós vamos atingir o dia da vitória na parousia. Coisa análoga ocorre no Novo Testamento, quanto ao conhecimento das novas partições do tempo. A revelação consiste precisamente no fato de ter sido pregado que a morte na cruz e ressurreição constitui a batalha definitiva. Então, de fato, não há, portanto, contradição. Antes, exprime-se a pura verdade. Quando se diz que em Jesus Cristo já ocorreu a plenitude, e ao mesmo tempo que o fim ainda não chegou, o já ainda não, que o evento Cristo inclui em si presença e expectativa simultaneamente, o já e o ainda não são realidades dessa tensão histórica que nós vivemos depois de Cristo. Se, porém, se perguntar, teremos em Cristo e depois de Cristo. Se, porém, se perguntar onde se encontra o ponto decisivo, ter-se-á que responder no caráter de presença atual de Cristo e do evento de Cristo. Cristo já está presente na realidade. Essa revelação é fundante para a nossa perseverança. Nós não podemos em nenhum momento permitir que a dúvida possa nos impedir de manter a fidelidade àquilo que cremos. Partindo-se dele, é possível falar-se do fim da meta final dos tempos. Um pensador católico, jesuíta, Pierre de Chardin, já dizia que o fim de todas as coisas é o fim crístico. Todos tendemos a esta realidade crística no fim dos tempos. O presente é o futuro que já começou. O futuro é o presente em marcha para sua meta final. O futuro nós caminhamos para o Cristo total e o presente, né, é uma realidade que nós estamos em marcha na caminhada da história para atingir o Cristo total. Nenhum outro fato, quer antes, quer depois de Cristo, tem esse sentido central. Tem-nos só aquilo que nele ocorreu, em Jesus. Só a partir de Jesus é que o antes e o depois dos tempos alcançam seu verdadeiro significado, sua ordenação e seu lugar. Só a partir dele é que podem ser propriamente conhecidos e retamente interpretados. Então, nós começamos com essa leitura e alguns comentários desse livro, Mysterium Salutis. E ver a densidade dessa reflexão, a importância desse conhecimento, né? Porque o conhecimento nos faz estar firmes, o conhecimento de fé nos faz estar firmes nessa caminhada com Cristo, diante desse bombardeamento que nós temos de pessoas que semeiam dúvida e fazem com que nós percamos a nossa referência. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.